No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre as formas e como você vai poder utilizar as formas quadrado, círculo, até aproveitar o círculo para fazer um gráfico de pizza, alguma coisa parecida desse tipo. Então eu vou falar um pouco sobre as formas, canto arredondado também nos quadrados, isso é legal de utilizar. Então nesse vídeo eu vou falar sobre esse tipo de coisa no Corel, tá certo? Então vamos para a tela e lá eu vou mostrar item a item do menu. Então a gente está aqui na área de trabalho do Corel e ao lado aqui a gente tem os menus, os menus de forma. Então vamos falar aqui primeiro sobre o quadrado. O quadrado tem algumas coisas que a gente pode fazer usando o atalho do teclado, tá certo? Primeiro, para você utilizar ele, seleciona. Se você der um clique e segurar, você vai ver que tem a opção também de quadrado de 3 pontos. Você marca 3 pontos que você quiser e ele faz o quadrado para você. Ou o retângulo, né? Aí depende do que você quer fazer aí. E como é que vamos primeiro ao quadrado normal? O retângulo, né, nesse caso aqui, se você der um clique, arrastar para baixo e arrastar para o lado, você faz o retângulo no tamanho que você quiser. Porém, e se você quiser fazer ele do mesmo tamanho, os 4 lados? Aí é simples, você pressiona a tecla Ctrl, dá um clique e vai arrastando. Ele vai fazer o quadrado exatamente igual nos 4 cantos, tá certo? Mas e se você quiser fazer o quadrado com 2 cantos arredondados ou com os 4 cantos arredondados? Aqui em cima a gente tem uma opção de arredondar os cantos. Observe aqui que o cadeado está aberto. Quando ele está aberto eu consigo controlar cada canto individual. Ou eu posso ir digitando os números aqui ou clicando, ou eu posso pegar a ferramenta de forma, clico nela, clico no cantinho aqui ó, e saio arrastando. Nesse caso, na ferramenta de forma, ele vai igual para todo mundo. Eu posso colocar na forma que eu quiser e depois eu tirar o lado que eu não quero. Por exemplo, aqui eu vou colocar um 0 ali e vou colocar um 0 aqui. Então eu tiro onde eu quiser. Ou eu posso, vou dar um Ctrl Z, Ctrl Z, eu posso vir aqui e digitar o número que eu quiser no lado que eu quiser e ele arredonda o canto. E se eu quiser o canto arredondado, os 4 ao mesmo tempo digitando o número? Então, simples, eu fecho o quadrado, o cadeado e digito o número que eu quiser ali e ele vai arredondar o canto. A gente tem uma opção aqui de fazer os cantos virados para dentro ou também a gente fazer o canto reto. Eu particularmente pouco utilizo isso, eu utilizo o padrão mesmo normal, mas também a gente tem essa opção de utilizar o quadrado ou o retângulo com os cantos arredondados. E a mesma coisa vai servir para o retângulo, não é só o quadrado não. Posso vir no retângulo aqui e arrastar, e ele vai arrastar e fazer o canto arredondado para todos. Agora só uma observação, deixa eu apagar esse retângulo aqui, vou ficar só com o quadrado, vamos deixar ele aqui com canto reto. Se por acaso, vamos pintar ele aqui, se por acaso você transformar, quebrar ele em curvas, que é objeto, converter em curvas, Ctrl Q, já vai gravando aí os atalhos, que o atalho é legal, você vai utilizar bastante isso. Quebrei em curva. Depois que eu quebrei em curva, não consigo colocar o canto arredondado. Não consegue. Quebrou em curva, você pode vir aqui, tentar arrastar com o manipulador, não vai. Pode ver que as opções aqui em cima não aparecem para você colocar em canto arredondado, não tem jeito. Quebrou em curva, já era. Aí você tem que, o ideal é você ir lá e fazer o quadrado de novo. Faz outro quadrado, arredonda o canto dele do jeito que você quiser, aí sim, aí você consegue.
Enquanto você não quebrar em curva, você consegue arredondar os cantos dele. E a mesma coisa é para o retângulo. Quebrou em curva, já era, você não consegue alterar. E a forma elipse, a ferramenta de elipse. Bom, voltando aqui, ó, quadrado de 3 pontos. Clicou aqui, segurou um pouquinho, clicou em quadrado de 3 pontos. Como é que funciona? Você dá um clique onde você quer, arrasta para baixo, aí você pode apertar a tecla Ctrl. Apertou a tecla Ctrl, ele segue a linha retinha, tanto para o lado quanto para baixo. Ele vai em alguns ângulos aqui, ó. Então, se eu não fizer isso, ele fica solto. Então, apertei para baixo, dei um clique, apertei para baixo, arrastei para baixo, solto o clique e arrasto para o lado, ó. Se eu soltar a tecla Ctrl, ele vai arrastar para fazer um retângulo. Se eu apertar a tecla Ctrl, ele vai arrastar para fazer um quadrado, certo? Cheguei no tamanho que eu quero. É só dar mais um clique, tá pronto o quadrado. E aí as funções de canto arredondado também servem da mesma forma. Todos os parâmetros aqui funcionam do mesmo jeito, beleza? Então agora vamos para a ferramenta elipse. Essa ferramenta elipse a gente pode fazer, eu clico, arrasto e solto, eu faço uma elipse do jeito que eu quiser, com altura e largura diferente. Ou eu posso já vir aqui no tamanho, vamos abrir o cadeado aqui, e já coloco no tamanho igual altura e largura, vai ficar um círculo. E aí, vamos aumentar um pouco esse círculo aqui, aperta a tecla P para ir para o centro. Ferramenta de seleção e tirei a seleção dele. Eu vou preencher, cliquei no lado, arrastei, vou preencher ele de azul, vou até tirar o contorno dele aqui. Tem uma ferramenta aqui em cima que ele me dá a opção, ó, torta, ele me dá a opção de cortar um pedaço dele. E eu posso depois, com a ferramenta de manipulação aqui, a ferramenta de forma, ir controlando do jeito que eu quiser e o tamanho que eu quiser. Isso é legal para quando você quer simular um gráfico de pizza, tá certo? Essa é uma opção. E eu posso também utilizar essa ferramenta sem eu clicar ali. Eu posso, vamos lá, dar um Ctrl Z, voltamos para o círculo. Eu posso simplesmente pegar a ferramenta de forma e você vai ver que aparece um único manipulador. É só eu clicar nesse manipulador e sair arrastando para onde eu quero, ó. O gráfico está aqui, ó. Eu faço da mesma forma a opção de um gráfico de pizza, tá certo? Então é um efeito legal para a gente utilizar. E a mesma coisa serve para essa opção de forma de quebrar em curva. Ctrl Q, eu quebro ela em curva. Quebrei em curva, eu já não consigo mais utilizar o manipulador daquela forma. E nem as opções vão aparecer aqui em cima para mim. Tá certo? Quebrou em curva, já era. Ó. Voltei, não está quebrado em curva, eu tenho as opções aqui. Beleza? Agora vamos para a ferramenta de linha, né? Mão livre. Mão livre não tem muito o que falar não. Eu tenho a opção de clicar e ir desenhando a mão livre. E eu posso preencher, se eu fechar o nó eu posso preencher. Lembrando que se eu não fechar o nó, aí eu não consigo preencher. Eu tenho que vir aqui e colar um no outro. Aí o preenchimento funciona. Então eu tenho a ferramenta mão livre. Se eu quiser desenhar uma linha, eu dou um clique, solto e vou até onde eu quero fazer a linha, por exemplo, e dou outro clique, está pronta a linha. Mas eu quero continuar a linha para mais uma outra parte. Eu venho no nozinho aqui onde eu quero continuar, pode ver que ele vai mudar a ponta. Eu dou mais um clique, arrasto para onde eu quero. Eu quero fechar. É a mesma coisa, dou um clique, vou no último nó e fecho. Aí eu consigo preencher o desenho que eu quero.
Mas e se eu quiser fazer uma linha reta sem deixar ela entortar aqui? Qual a opção que eu tenho? Eu posso vir aqui, clicar, pego a ferramenta de linha, mão livre, clico, aperto a tecla Ctrl, eu quero fazer uma linha totalmente reta para baixo, aperto a tecla Ctrl, arrasto para baixo e dou um clique. Tá aí a linha. Mas eu quero ela na horizontal. Clico, aperto a tecla Ctrl, dou um clique e ela vai para horizontal. E se por acaso eu quiser fazer uma linha ondulada? Então agora aqui a gente vai aproveitar essa mesmo que a gente fez aqui. Eu vou mostrar como é que você pode fazer ela ondulada. Vou colocar ela no meio aqui. Primeiro eu vou ter que quebrar ela em curva. Então o que eu faço? Ctrl Q, ou eu vou aqui em objeto, quebrar, converter em curvas. Aqui eu apertei Ctrl Q, então já tinha quebrado ela. Vou pegar a ferramenta de forma e seleciono os dois nós, um de cada ponta. Aqui em cima eu tenho a opção de colocar mais nós nela. Então eu vou adicionando nó. Ó. Não vou adicionar muito não. Feito isso, eu vou selecionar tudo de novo e vou converter em curva novamente. Convertir em curva, eu vou selecionar um nó, pulo um nó e aperto Shift. Aqui nesse caso, ó, eu pulei um nó, vou selecionar esse nó. Apertei a tecla Shift, pulo esse nó, seleciono esse nó. Pulo esse nó, seleciono esse nó, pulo esse nó, seleciono esse nó. Tudo isso mantendo a tecla Shift segurada. Fiz isso aqui, eu vou escolher um aqui qualquer e vou arrastar ele. Ó. Se por acaso eu não quiser que ele fique fora do centro, é só apertar a tecla Ctrl. Ele mantém em alguns graus e aí eu consigo alinhar ele mais facilmente. Ó. Aí vamos lá, apertei F2 para ir para a ferramenta de zoom, dei um clique, arrastei e dei um zoom aqui na ferramenta. Olha como é que ela ficou, uma linha ondulada. E supondo que eu quero fechar ela aqui, volto com a ferramenta de mão livre, dou um clique no nozinho lá, arrasto para baixo, apertando a tecla Ctrl, dou mais um clique, outro clique para poder pegar o mesmo nó, tecla Ctrl, arrasto até onde eu quero, dou um clique, clico de novo em cima dele, solto a tecla Ctrl e fecho. Beleza, posso preencher a imagem aqui embaixo, tá certo? Então essa é uma outra ferramenta, a ferramenta de mão livre. Agora tem uma ferramenta aqui que é a ferramenta polígono. Vamos apagar esse desenho aqui. Eita. Ferramenta de seleção, cliquei em cima dele, apertei Delete. Agora eu vou pegar a ferramenta polígono. A tecla Ctrl funciona para praticamente todas as ferramentas. Cliquei, apertei a tecla Ctrl, ele faz na proporção. Soltei o Ctrl, ele faz a mão livre. Então, aqui eu estou apertando a tecla Ctrl. Cliquei, soltei. Eu tenho as opções aqui de escolher quantas pontas eu quero nesse polígono. Vamos colocar aqui um com 8 pontas, 8 lados na verdade, não é pontas, é lados. Peguei a ferramenta de forma, pode ver que ele tem alguns nós aqui no meio, ó. Então dá para eu manipular esses nós aqui, ó. Enquanto eu não quebrar ele em curva, eu consigo movimentar ele do jeito que eu quiser, apenas pegando um dos nós. Porém, se eu quebrar em curva, já era. De novo, não consigo fazer movimentação nenhuma. Isso funciona tanto para dentro quanto para fora, tá certo? Então essa é mais uma opção. Então nesse vídeo eu queria falar sobre isso, queria mostrar a mão livre, ferramenta de mão livre, mostrei aqui a ferramenta de retângulo, a ferramenta de elipse e a ferramenta de polígono. E também eu já posso fazer direto aqui, ó, posso fazer direto uma estrela que ele já tem pronto ali, clicando em cima e segurando. Eu tenho espiral, já faz direto também.
ferramentas comuns. Eu tenho aqui, ó, desenho a ferramenta, o desenho que eu quiser, e aqui em cima eu tenho algumas formas para eu escolher, ó. Eu clico aqui, escolho a forma que eu quiser, clico e arrasto e vou desenhando. Eu posso preencher também normalmente, tá certo? Então, falei sobre essas ferramentas aqui que eu acho que é interessante você conhecer no início. Então é isso aí. Se por acaso você tiver alguma dúvida referente a essas ferramentas que eu acabei de te mostrar, deixa aqui nos comentários e eu vou tentar ajudar o máximo que eu puder, beleza? No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre as barras de ferramentas do Corel. Valeu, um abraço.